Salmo de número 1. Glória a Deus. Salmo de número 1, você que tiver a sua Bíblia, quiser acompanhar conosco, vamos ler a santa e bendita palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, vamos ler a santa e bendita palavra de Deus. Salmo de número 1, diz assim a santa e sagrada escritura: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus, amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos pela tua palavra lida e pretendemos falar dela. Peço socorro, auxílio ao Senhor, me ajuda, nos ajuda a falarmos, ajuda cada irmão a ouvir e entender, e que seja para a edificação do corpo de Cristo, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, estamos diante da santa e bendita palavra de Deus, um texto bastante conhecido de toda a amada igreja. E nesta noite eu quero falar aqui sobre prosperidade. Prosperidade. Nós glorificamos a Deus porque o lugar que nós congregamos aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, nós não pregamos, não admitimos essa teologia barata, teologia da prosperidade, que se prega por aí, como que Deus fosse fosse uma pessoa que trocasse, eu faço e Deus faz para mim. Mas a prosperidade, ela é de Deus. Salmo de número 1, que nós acabamos de ler, aqui no último versículo, no versículo de número 3, diz assim, ó: pois será como árvore plantada junto a ribeiro de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. E o final diz assim, ó: e tudo quanto fizer prosperará. Aqui nós vemos uma palavra que fala sobre prosperidade. E quando nós falamos em prosperidade, vem logo na nossa mente a prosperidade financeira. E nós podemos falar em prosperidade financeira porque Deus, ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Mas existe também a prosperidade espiritual, né? A prosperidade financeira, quando Deus resolve pela sua bondade abençoar, quando na verdade Ele já nos abençoou. Na cruz do Calvário Ele conquistou tudo para nós. A Bíblia diz que Jesus conquistou tudo, conquistou o nosso resgate, a nossa salvação, a nossa prosperidade, tudo Ele conquistou na cruz do Calvário. E a prosperidade é quando Deus resolve e o homem faz a sua parte e ele cresce financeiramente. A prosperidade espiritual, ela existe também. Prosperidade espiritual, podemos dizer que uma pessoa, quando ela converte,
ela é uma criança espiritual. A Bíblia chega a dizer, Paulo chega a falar, a criança tem que ser alimentada com leite, mas conforme ele vai crescendo espiritualmente, conforme ele vai se dedicando, ele vai sendo próspero espiritualmente, e ele vai tendo uma prosperidade espiritual, ele vai se relacionando mais com Deus, e ele vai vivendo as coisas sobrenaturais, e ele vai vivendo uma experiência mais próxima com Deus. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem próspero. Ele criou o homem próspero, a terra próspera de produção. Ele colocou no jardim do Éden e deu ordem para que o homem lavrasse aquela terra e pudesse usufruir daquela terra. E tudo era com abundância, tudo era muito farto, era uma prosperidade total. Mas os irmãos conhecem, nós não vamos entrar em detalhe, que o homem pecou, desobedeceu a Deus e o pecado entrou no mundo. Agora o homem se tornou pobre, miserável. Por quê? Porque ele perdeu a comunhão com Deus. E a prosperidade maior, indiscutível, é o homem ter comunhão com Deus. A partir do momento que o homem tem uma comunhão com Deus, ele passa a ter uma prosperidade tremenda. Quando ele passa pela graça, pela bondade de Deus, ter pela graça a convicção da salvação, ele tem a maior prosperidade. Pois a Bíblia diz que todo o ouro, toda a prata do mundo não compra a salvação. E se você tem, nós somos prósperos, aleluia. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Agora, quando Jesus morreu na cruz, nós já falamos, ele conquistou para nós tudo. Tudo está consumado. Tudo está consumado, tudo está feito. Está feito em relação ao sacrifício perfeito que Cristo fez na cruz do Calvário, com o objetivo de salvar, de resgatar o homem. Mas agora aquele que não tinha, aquele que vivia como uma ovelha errante sem pastor, agora ele passa a ter o pastor. Aquele que não era filho de Deus passa a ser chamado filho de Deus. Agora Jesus Cristo é o herdeiro, e a Bíblia diz que nós somos o co-herdeiro de Cristo, somos prósperos. Mas, e o Salmo de número 1 e o verso 3, diz que o homem será comparado como uma planta junto ao ribeiro de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo, a Bíblia diz o quê? E parte do que ele fizer, não. A palavra de Deus disse, e tudo quanto fizer, prosperará. Agora, por que às vezes as pessoas falam, olha, eu vou à igreja, eu dou o dízimo, eu congrego, por que ainda eu não estou próspero? Por que está me faltando algo? E sempre quando Deus me mostra algo, eu tenho o prazer de falar, Deus me mostrou. Esse versículo quem mostrou foi um amigo meu, um pastor lá de Cuiabá. Nós nos alegramos debaixo da árvore em frente à casa dele lá em Cuiabá. E ele me mostrou isso, eu achei muito tremendo, que as árvores, o homem que serve ao Senhor, que tem temor, que medita na palavra de dia e de noite, que não anda segundo conselhos dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, que está na igreja glorificando, exaltando,
E por que ainda falta? Ele falou o seguinte, me mostrou o seguinte: e eu alegrei e eu glorifiquei a Deus. E o segredo está aqui, ó. E tudo quanto fizer. O segredo da prosperidade é o fazer. Muitas pessoas querem prosperidade, mas o que é que está fazendo? Em tudo acha dificuldade, em tudo é difícil, em tudo tem obstáculo, mas nada na vida é fácil. Tudo tem as suas dificuldades, mas a Bíblia nos ensina a sermos perseverantes. Está me faltando, mas o que é que eu estou fazendo? Tem muitas pessoas que querem prosperidade, mas não está fazendo nada. Reclama de tudo. Quando aparece algo para fazer, tem a dificuldade. Mas a palavra de Deus diz que será comparado como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, cujas folhas não caem, e o fruto dá no tempo certo. E tudo quanto fizer, prosperará. A palavra de Deus, ela tem que se cumprir. Ah, que eu preparei algo para mim assim, assim, será que vai dar certo? Será que Deus vai querer isso? Deus está pronto para poder abençoar-nos. E uma ilustração bem simples. Imagine que você tem um filho e você vai colocar ele no melhor colégio particular, melhor apostila, sala com condicionador de ar. Leva ele, busca, ele não trabalha, ele tem todo o tempo para poder executar aquele trabalho que você está colocando para ele. Agora vamos perguntar a ele: ei, você vai ser aprovado no final do ano? Será que ele vai perguntar assim: se o meu pai quiser, eu vou ser? Teria que dar uma pisa, uma surra nele. Preparou tudo, agora vai. Será? Claro que o pai quer. Nós que pela bondade de Deus entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, fomos adotados, somos filhos de Deus, Ele é o nosso Pai. E quando a Bíblia fala, olha, quando você for fazer algum negócio, coloque o coração e seja constante, olhe para o Senhor que Ele abençoará. Então, o nosso Deus quer a nossa prosperidade. O nosso Deus quer a nossa prosperidade não só espiritual, Ele quer financeira também. E nesse momento que nós estamos atravessando de crise, muitas pessoas com dificuldade, mas para aqueles que pela bondade de Deus foram resgatados da maneira de viver, que entregaram a vida ao Senhor Jesus Cristo, tem palavra de Deus, tem prosperidade para mim, para você, se nós entrarmos pelo caminho. Aleluia. E agora vamos para a prosperidade espiritual. Quantas pessoas, olha, eu quero conhecer a Bíblia, mas eu leio, daqui a pouco eu já não acho mais, eu não consigo pregar, eu não consigo evangelizar, eu não consigo, mas o que é que você está fazendo para poder aprender? O segredo é: e tudo quanto fizer, prosperará. Agora, se eu não faço, como que eu vou prosperar? Se eu não sei, mas eu não me esforço com o meu pouco que eu sei, como que eu vou prosperar?
não prospera, vai ficar até Jesus vir, e é salvo pela bondade, mas pedindo oração aqui, pedindo oração ali, reclamando aqui, reclamando acolá, mas em nome do Senhor Jesus, você é árvore plantada junto a ribeiros de água, você dá fruto. O que está faltando é fazer algo mais para que possa crescer espiritualmente. Aleluia! Bendito é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Glória seja dada ao Senhor. O segredo é fazer, e tudo quanto fizer prosperará. Nós sabemos muito dos ensinamentos de Cristo, mas colocamos pouco em prática. Sabemos que, aleluia, o ensinamento núcleo do Evangelho de Cristo é o amor. Sabemos, mas amamos pouco, fazemos pouco. Quer prosperar em amor, mas está fazendo, está esforçando para amar, está esforçando para perdoar, para poder posteriormente amar. Querer é bom, mas a situação é fazer. Não é suficiente conhecer, é necessário que haja uma demonstração de amor. João 3,16 é um versículo muito conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, único Filho, unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E nós conhecemos muito ele, mas tem um que fala conosco, é bem fácil de gravar, é primeira carta de João, no capítulo 3, o versículo 16 também. Nisto conhecemos o amor, é aquele que dá a vida pelo seu irmão. Jesus já deu a vida dele lá na cruz do Calvário por mim e pelo nosso irmão. Dar a vida pelo nosso irmão é dar um tempo da nossa vida para poder conversar, para poder ajudar ele a carregar a cruz como demonstração de amor, não só por palavras, mas por ação. Aleluia! Isso exige algumas coisas, exige renúncia, e é tão difícil nós renunciarmos o nosso direito. Isso é direito meu, mas quando eu renuncio, eu estou praticando o amor. Quando eu renuncio o meu tempo para poder investir na vida do irmão, da irmã, eu estou demonstrando o amor. Tem um texto que eu estava lendo hoje pela manhã, eu achei impressionante, eu quero compartilhar com vocês. É em João, capítulo 21, depois você pode ler na sua casa. Aconteceu que Jesus havia já ressuscitado, e ele estava aparecendo aos seus discípulos. Se você que está acompanhando, quando chega no versículo 4, ele diz: sendo já pela manhã, Jesus apresenta na praia, e os discípulos estavam aproximadamente 100 metros longe da praia. E Jesus fala assim: filhos, tem alguma coisa aí para comer? E os discípulos falam: não pegamos nada. Os discípulos não sabiam que era Jesus. E Jesus fala: lança a rede do lado direito. E a Bíblia diz que eles lançam a rede do lado direito. E quando eles puxam, a rede vem cheia de enormes peixes.
Aí nós chegamos no versículo 7, confere aí. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E aí o que aconteceu? E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica, porque estava com pouca roupa, lançou-se ao mar. Isso aqui é tudo isso que nós vemos no Salmo de número 1. Jesus realiza o milagre, a pescaria, muito peixe. Aí a Bíblia diz que João, aquele a qual Jesus o amava, reconhece que era Jesus e fala para Pedro: Pedro, é Jesus, Pedro. E Pedro, quando ouve pela boca de um outro que já tinha percebido que era Jesus, o que Pedro fez? Botou lá uma túnica e no mar, pulou 100 metros a nado. João sabia, mas não teve a ação de fazer, de nadar, de ir ao encontro do mestre. Agora Pedro, quando ouve, o que Pedro faz? Pedro teve a ação de se jogar no mar para ir ao encontro do mestre. Jesus amava João, o texto diz. João sabia disso. João se sentia amado, mas mesmo assim ele não teve a ação de ir ao encontro do mestre. E Pedro fez. Quando Pedro se joga ao mar, o mar simboliza a instabilidade, o mar simboliza a turbulência, o mar simboliza a tempestade. Agora Pedro, ele amava o Senhor, que ele resolveu: eu não me importo com a turbulência, eu não me importo com a tempestade, eu não me importo, eu vou nadar, eu não quero saber se vai dar cãibra, eu quero ir lá no mestre. Ele fez, ele teve a ação de ir, aleluia. E tudo quanto fizer, prosperará. Nós sabemos de muito, sabemos que somos amados de Deus, sabemos que o Pai nos ama, sabemos que temos que amar, mas fazemos muito pouco, ou quase nada muitas vezes. Mas nós temos que aprender com Pedro. Sabe por que muitas vezes nós não fazemos? Porque vai custar alguma coisa nossa. Às vezes a gente até sente a necessidade de alguém, de uma pessoa, aí o Espírito Santo até toca, até fala, mas vai ser assim e tal, e aí eu acabo não fazendo. Mas eu tenho que ir lá visitar o irmão, mas eu não posso por causa disso e aquilo, e acabo prorrogando e não vou. Mas o texto diz: e tudo quanto fizer, quer prosperar em amor, começa a fazer. Quer prosperar financeiramente, a Bíblia diz direto e objetivo: aquele que ajuda o necessitado, empresta a Deus. Agora eu pergunto: Deus fica devendo algo para alguém? Agora isso nós devemos fazer não como barganha, mas fazer por amor, por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Semeia, mas está tão pouco, não está dando mal para mim. Lembra da viúva de Serepta? Só tem uma porção de farinha. Eu vou fazer um bolo para eu e meu filho comer, depois vamos morrer de fome. Faça primeiro para o profeta.
ela obedeceu. Aplicação de Jesus para nós: busque primeiro o reino e a justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. E nós temos que semear. Meu irmão, eu estou semeando há tanto tempo. Quando eu estava saindo de casa, eu estava ali dando uma pesquisada, eu e a minha esposa. Uma das árvores que mais demora para poder produzir o fruto, na antiguidade, hoje já mudou com a tecnologia, é a tâmara, típica lá de Israel, da Palestina. Aproximadamente de 80 a 100 anos para colher, para poder saborear uma tâmara depois que planta. Pode demorar o fruto que você está plantando hoje, mas o Deus, aleluia, que deu inteligência ao ser humano também para poder fazer algo para acelerar, o Deus que sabe da minha e da sua necessidade, Ele está com os olhos como chama de fogo, olhando para você e para mim, para nós. Ele sabe da necessidade. Semeia, porque a palavra de Deus se cumpre. Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, isso ele fará. Aleluia! Semeie o amor e será amado por Deus. Sabe por que muitas vezes não vamos? Temos medo, arriscar a vida, temos medo de ter dificuldade por causa daquilo que vamos fazer. Pedro não pensou, arriscou a sua vida, arriscou a tempestade e foi ao encontro do Mestre. Eu glorifico a Deus, porque estou falando para irmãos, para irmãs, árvores plantadas junto ao ribeiro de água. As folhas não caem, os frutos dão na estação própria, mas faça. Tudo quanto fizer prosperará. Tem que ter a ação. Para finalizar, nós olhamos para a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 13, e o versículo de número 8, se não me falha a memória. Diz que eles adoravam, os anciões adoravam lá no céu o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O que é isso? Na mente de Deus, Jesus Cristo foi morto antes da fundação do mundo. O que é isso? Jesus morreu antes da fundação do mundo, no projeto de Deus. Passou-se muito tempo. Não podia ficar oculto lá só para Deus. Paulo escrevendo aos Gálatas: vindo a plenitude dos tempos, chegou o tempo, a plenitude, Deus enviou o seu Filho, em semelhança da carne, para poder resgatar os que estavam debaixo da lei. Jesus havia morrido antes da fundação do mundo, mas chegou um dia que ele teve que ter a ação, ele teve que fazer, ele teve que carregar a cruz, ele teve que ser chicoteado, ele teve que ser esbofeteado, ele teve que ser pregado na cruz do Calvário. Teve a ação. Desde a fundação do mundo havia morrido, mas precisou dele desenfeitar a sua glória e fazer o sacrifício perfeito na cruz do Calvário, para que eu, para que você, para que nós tivéssemos vida, e vida com abundância. Vida com abundância, prosperidade espiritual,
Deus também quer dar prosperidade material para mim e para você. O segredo é: e tudo quanto fizeres prosperará. Creia na palavra de Deus, faça algo, prospere espiritualmente, cresça espiritualmente, trabalhe no material, trabalhe firmado na palavra. Deus vai te prosperar, Deus vai nos prosperar, e o nome dele será glorificado em nossas vidas. Amém? Que Deus em Cristo continue nos abençoando.